ACI Auto Sport. A partir de agora, confira tudo sobre o mundo da velocidade na terra, asfalto, arrancadões, ralis e drift, além de cobertura de eventos, entrevistas com pilotos e o calendário das principais provas do Brasil. ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Olá meu amigo, olá minha amiga do ACI Auto Sport. Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa que traz aí o mundo do auto esporte para você, entrevistas com pilotos, coberturas de eventos, tudo o que acontece no auto esporte você acompanha aqui nesse programa que tem a produção do Automóvel Clube de Itajaí. Hoje eu estou num local inusitado, vamos gravar num motorhome, do nosso amigo Gastão, piloto, 50 anos de história dentro do automobilismo, e vai contar um pouquinho disso pra gente, porque é programa para 3, 4 episódios aqui tranquilamente a história desse piloto que fez realmente a história dentro do automobilismo brasileiro. Gastão, obrigado por receber a nossa equipe. É um prazer enorme poder conversar contigo, contar um pouquinho dessa história voltada ao automobilismo. O prazer é meu. Conta um pouquinho pra gente lá do começo lá. O automobilismo na minha vida apareceu com 5 anos de idade. Meu pai foi em Curitiba, em São José dos Pinhais, que era, na época, no fim de semana, o pessoal ia no aeroporto. Era comum ir ver os aviões subir e descer. E estava tendo uma corrida em São José dos Pinhais de carreteira. E eu pedi para o meu pai parar e ele não parou. Foi onde o bichinho pegou. Depois disso, minha infância inteira foi carrinho de rolimã, depois alguma coisa de kart, e comecei a andar de carro de corrida. Foi uma coisa, andei uma coisa de motocicleta antes, que era a minha paixão na motocicleta, mas eu não tinha muito jeito para motocicleta. Eu sempre fui muito grande, que nem nunca funcionou muito para kart. Kart eu tenho 1,86 m de altura, não funciona. Fica um pouco difícil ali, né? Fica difícil. E esse começo do meu automobilismo foi engraçado, porque eu não tinha nem carro para andar na rua e corria de carro. Eu acho que eu tinha uma boa lábia, fazer as pessoas acreditarem em mim. Eu achava que eu era bom e consegui, em 1969, no dia 20 de junho de 69, participar da primeira prova em Curitiba, Namorados do Autódromo. E a partir dali era muito difícil você fazer provas. Também não tinha muitas provas no Brasil. Era poucas provas, era 1000 milhas, uma prova lá no Rio Grande do Sul, algumas provas na terra, que era Joaçaba e tal. E em Curitiba eu participei da minha primeira prova. E eu sempre acompanhei, meu tio também corria de carro na terra. Mas ele fez poucas provas e eu, apaixonado por andar, mas não tinha tido chance. Nessa época, em 1971, eu fui convidado a participar de uma prova em Joaçaba. E nesta prova, nós estávamos participando, eu com um amigo meu que era de Guarapuava, o Pedro Mufato bateu atrás do nosso carro e quebrou o carburador, quebrou tudo. Aquilo foi uma choradeira para nós, era muito difícil você conseguir fazer uma prova dessa. Primeiro que já tinha ido 2 vezes até Joaçaba e não tinha nem estrada. Você ir com o carro andando, carro de corrida, já era uma já era uma aventura, né? Uma aventura, põe aventura nisso. Isso em 1971. E nessa época, o Pedro Mufato me convidou para ir ser secretário dele na prefeitura de Cascavel. Prefeitura não, nós íamos fazer a campanha para ver se entrava e eu ia trabalhar com ele. Fizemos a campanha e ganhamos a campanha e eu fiquei 4 anos em Cascavel. E nesse começo de automobilismo meu, eu tinha feito assim 1, 2 corridas esporádicas, que nem essa de Joaçaba, fiz algumas voltas e tal, mas não tinha expressão nenhuma. E o pessoal ia ter a primeira prova
em São Paulo chamava 25 horas de Interlagos. Uma prova que começava no sábado às 3 horas da tarde, terminava no domingo às 4 horas da tarde, 1 hora depois. E nós, não era para mim ir andar, era para andar mais 2 outros pilotos, mas um dos pilotos parece que não conseguiu uma verba que precisava, e o Mufato me convidou para ir andar. E eu, guri, eu achei para mim aquilo fantástico. Bora lá em Interlagos, 25 horas de Interlagos. E fomos andar as 25 horas de Interlagos. Terminamos a prova, por sinal. Nesta prova eu guiei somente 16 horas direto. 16 horas? 16 horas. Que porque o carro, loucura! Era uma loucura. Que Não loucura! tinha esse cuidado que tem hoje. Aham. O carro tinha um problema. Que carro que era, hein? Era um Opala. Na época era um Opala 400 com tucho hidráulico. Para quem já ouviu falar, tucho hidráulico é um tucho que, se é passar da rotação, ele descarrega e daí começa a falhar. E nessa de falhar, o Pedro e outro rapaz desistiram praticamente da corrida e foram assistir um jogo do Palmeiras. Olha aí. E eu fiquei correndo. Quando chegaram às 8 horas da manhã, eu ainda estava correndo. E terminamos a corrida em 13º, 14º lugar. Então foi para mim, já que em Interlagos, uma corrida à noite e tal, para mim aquilo foi uma grande Uma saída. Realização, né? Um batismo, vamos colocar assim? Um batismo, sem dúvida Mas nenhuma, imagina, né? eu fui já andar na época com os melhores pilotos do Brasil, já andava Chico Landi, todos os melhores pilotos do Brasil estavam lá. E eu sempre fui muito cara de pau e me interessei muito, conhecia pessoal, já conhecia o seu Chico Landi e o Luiz Pereira Bueno, que tinha uma oficina do lado da oficina do Avalone, que me conseguiu as molas e amortecedor. Na época ninguém conhecia, a gente achava que divisão 1 ia com o carro original, e chegamos lá, o carro era já rebaixado com mola amortecedor, então Jacu lá no mato, chegou lá, E agora? tomava 15 segundos por volta, mas conseguimos terminar a corrida, para mim foi fantástico. E eu, como estava morando em Cascavel, tinha um carro da empresa, da firma do Pedro Mufato, um Chevette. Eu falei, vamos correr com o Chevette. Não, o Chevette é do vendedor aí, não, mas eu no fim de semana eu dou um jeito lá, rebaixo, faço o negócio, levo na concessionária, dou uma arrumada e vamos correr na divisão 1. E aquele ano eu fui vice-campeão paranaense. Olha só, com o Chevette. Com esse Chevette que era o carro de entrega. Que era um carro de passeio a princípio. Corria, daí nesse mesmo carro, corria eu, o Pedro Mufato e o irmão dele. Cada um numa categoria. Toda categoria largava e era... E foi, e nessa andança eu já estava andando melhor, já estava ganhando corrida. Eu fui andar no outro ano com o Olício dos Santos. O Olício dos Santos estava começando, eu já tinha uma experiência maior. E conseguimos andar algumas provas com ele e andei bem. E nesse meio tempo, eu fiz uma prova que se chamava Cascavel de Ouro. Inauguração do autódromo praticamente. E eu corri, o Pedro Mufato e o Antônio Carlos Avalone. Era um nome de peso. E eu ia lá demitido. Chegamos bem na corrida, apesar de que deu para fazer, acho que terminamos em 8º, 7º, 8º. Quando teve em 76, teve o lançamento do Dodge Polara. Era um carro novo que foi feito o lançamento em Foz do Iguaçu. E eu já tinha feito uma prova de Dodginho, mas era um Dodginho, não era o Polar. Teve o lançamento em Cascavel, no autódromo. Vieram depois, teve a Expovel, primeira prova da Expovel. Daí nós fomos para o autódromo, pegaram 7, 8 carros, convidaram os melhores pilotos de Cascavel e fomos andar na pista. E nesse treino estava o Alex Dias Ribeiro, que ele estava pleiteando um patrocínio lá em Cascavel de uma empresa de lá. E ele é piloto para correr na Fórmula 1. E fomos andar e
Por sinal, eu consegui virar bem mais rápido que todo mundo. E trocamos de carro, porque eles achavam que o meu carro era melhor, peguei e andei mais rápido ainda. Daí o pessoal da Chrysler, na época, estavam lá e fizeram uma proposta para o concessionário. Nós entramos, damos o carro e vocês mantenham as corridas. O Zeca Bresolin, que era o dono da Bresolin, aceitou e daí que eu comecei praticamente a fazer o campeonato. Fiz um campeonato paranense, ganhei o campeonato paranense. Isso em 1976. 76. Aí já comecei a andar bem, fomos correr em Goiânia, 12 horas de Goiânia, já andei em São Paulo, daí já estava andando melhorzinho, mas com esquema bom já, com esquema de fábrica, um apoio da fábrica. Isso era o Dodge Polara 1976. Em 1977 eu voltei para Curitiba. Praticamente voltei do zero de volta, não tinha mais o apoio de ninguém e tinha acabado a prefeitura, que era o Pedro Mufato naquela época, saiu e daí eu voltei embora. Vamos fazer o quê? Vamos fazer umas corridas de kart? Fui lá, mas eu andava mal de kart também, não sabia andar direito de kart. E eu tinha comprado, peguei um kart lá no negócio, sei lá como é que foi, e fomos andar. E no dia, choveu. E corria 100 e 125. A categoria 100 era muito mais rápida que a 125. E eu, piloto de automóvel, os pilotos de kart não gostam muito de piloto de kart. Tem essa... Não, tem não, é que nem o piloto de arrancada, de rally. Tem aquela... um que acha que o outro é pior, o outro melhor. Nesse meio tempo, eu fiz uma prova de kart e choveu e eu ganhei a corrida. Olha aí. Aí eu digo, mas eu sou bom, né? Olha, sou viado no alho. Chovendo. E eu de pneu slick ganhei a corrida. Os caras ficaram, ninguém entendia nada como é que eu ganhei a corrida. Foi aquela... Mas já fui fazer a segunda, já tomei um pau que não mais. E eu, nesse meio tempo, conheci uma pessoa em Curitiba que estava começando a correr de Opala. E ele tinha um patrocinador, e eu conheci ele e tal, e vamos para o Rio de Janeiro, vai ter inauguração do Rio de Janeiro. Vamos passear, né? Mas o cara também só fazia palhaçada, capotou, andava lá no rabo do macaco. E o patrocinador dele se encantou por mim. Foi aonde que daí eu comecei a andar de Opala, que era divisão 1 na época. Divisão 1 era um carro praticamente original, tinha alguma coisinha, motorzinho balanceado, um amortecedorzinho menos ruim, roda original, banco original, vidro original. Eu fui fazer corridas no Rio de Janeiro, fiz uma prova lá, estava em 5º lugar na geral. No finzinho da corrida o carro começou a falhar, porque o tanque não tinha o separador, começou a jogar o combustível, acabei terminando em 6º. Daí, 78, começou mais um ano, fiz mais algumas provas do regional, mas já não consegui mais ir, eles já tinham mudado para Stock Car. E quando falou Stock Car, já ficou difícil, porque daí já era amortecedor importado, o motor já era um pouquinho melhor, preparador. Pra você ter uma ideia, eu pro Rio de Janeiro fui com o carro andando. Não tinha ainda equipe, nada disso? Não, fui andando, cheguei lá, tirar o para-choque e vamos correr. Se Deus quiser, vai dar voltar, sabe? Deus se vai quebrar. Não pensava muito nisso. Vou descobrir quando chega lá. Depois que a gente vai ver. Então, não é a mesma coisa. Agora, depois de velho, você para sair de casa, você já pensa 10 vezes. A gente continua essa história já. Chegamos aqui para o nosso intervalo, mas é rapidinho. Do Stocks, a gente está de volta, continuando essa conversa com o Gastão. 50 anos de dedicação ao automobilismo. Você acompanha já no segundo bloco, a gente continua. Aguenta aí. Você está assistindo o programa ACI Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra.